Capítulo 02 A Batalha de um Movimento. Sem saber quanto tempo já havia se passado, Zhao Feng começou a recuperar sua consciência, mas ele ainda não conseguia sentir o seu corpo. A única coisa que sentia era a dor proveniente de seu olho esquerdo. Olho esquerdo. Zhao Feng ficou frio, e de repente se lembrou do que aconteceu. Antes que ele desmaiasse, o estranho mármore em forma de globo ocular se atirou diretamente em seu olho esquerdo. Como se não bastasse, seu olho esquerdo provavelmente foi cegado e poderia até mesmo ser comparado com ciclopes feios e violentos. Pensando nisso, Zhao Feng teve vontade de chorar. Tutu, tutu, tutu. Um som semelhante ao de batimentos cardíacos, emitindo uma sensação familiar, ressoou do olho esquerdo que tinha sido perfurado. Um momento de silêncio. No exato momento que se preocupava com seu olho esquerdo, sua consciência se fundiu com o mesmo. Bum! Seu cérebro de repente tremeu e a consciência de Zhao Feng entrou em uma dimensão tão escura quanto o breu. Este lugar é... Zhao Feng tinha medo do desconhecido, e vendo um lugar tão estranho e que estava completamente fora de seu conhecimento. Sua consciência foi atraída pela fraca luz verde emitida do centro da dimensão escura. Essa luz parecia tão misteriosa, e infinitamente profunda. Ela lentamente girava, como se tivesse sobrevivido desde os tempos antigos até os dias atuais, dando às pessoas um sentimento de vitalidade e uma sensação de eternidade. A consciência de Zhao Feng foi totalmente absorvida por ela, ele estava tão absorvido pela luz que não conseguia se libertar, a não ser que o céu ficasse velho ou que a dimensão fosse destruída. O antigo está quebrado, e os deuses antigos estão mortos e se transformaram em pó, trilhões de grãos de poeira. Um suspiro soou tão triste e vazio, ecoando na escuridão do espaço, como se fosse um eco vindo dos tempos antigos. Quem está aí? A consciência de Zhao Feng balançou, e todo o seu corpo congelou. Ele examinou toda a área, mas não viu ninguém. A voz parecia vir do próprio espaço. Há uma alma no universo que está em perfeita sintonia comigo. É este o destino. A voz misteriosa disse para si mesma. Quem é que está se escondendo aí? Zhao Feng reprimiu seu medo e gritou. Para continuar a minha linhagem ocular, você governará a todos e controlará tudo. Você jovem sortudo, não me decepcione. A antiga consciência que estava no espaço escuro de repente foi se esvaindo e então desapareceu. Então tudo se acalmou. Zhao Feng respirou fundo, mas antes que ele pudesse pensar mais, um sentimento doloroso veio de seu olho esquerdo. No quarto, um raio de sol entrou pela janela. Ah! Meu olho! Zhao Feng gritou e levou a mão ao seu olho esquerdo, que estava inchado e avermelhado de dor. Neste momento, Zhao Feng recobrou a consciência e voltou para a realidade. Este é o seu quarto. Zhao Feng deitou na cama, seu corpo ainda tinha pedaços carbonizados de quando foi atingido pelo raio. Neste momento, a dor proveniente de seu olho esquerdo o fez suar e rolar pelo quarto. O bom era que com o passar do tempo, a dor eventualmente desapareceu. Meu olho! Zhao Feng tinha um rosto cheio de preocupação, lentamente foi tirando a mão de seu olho esquerdo. Ele tinha certeza de que seu olho esquerdo ainda podia ver um pouco de luz. No entanto, quando seu olho esquerdo viu o primeiro raio de sol, a forte sensação de ardência o fez apertar os olhos, mas deixou Zhao Feng aliviado.
Seu olho esquerdo, eventualmente adaptou-se à luz do sol e pôde finalmente ver o mundo exterior. No entanto, o que veio a seguir fez Zhao Feng entrar em choque. Naquele momento, todo o mundo parecia ter se transformado em dezenas de milhares de cores diferentes. A visão de seu olho esquerdo fazia tudo parecer perfeitamente claro e bonito. Zhao Feng enxergou até mesmo as partículas no ar, o que certamente uma visão normal não poderia ver. Viu ainda claramente formigas em uma árvore a 100 metros de distância, e as veias em uma folha. O que está acontecendo? Meu olho esquerdo pode até mesmo. Zhao Feng pensou sobre isso depois que se recuperou do choque, revelando alguma felicidade no rosto. Ele tinha certeza de que seu olho esquerdo tinha sofrido uma série de mudanças e estava pelo menos 10 vezes mais forte ou até mais que seu olho original. Zhao Feng pegou um espelho e olhou nele de perto. O tamanho do olho esquerdo era o mesmo de antes. A única diferença era que o centro de seu olho era mais escuro do que o original. E quando ele usou totalmente o olho esquerdo, o globo ocular emitia um brilho fraco de luz verde. Essas mudanças, embora não fossem muito óbvias, acelerou seus batimentos cardíacos. Será que aquele misterioso olho se fundiu com meu olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estava feliz, mas ao mesmo tempo também estava preocupado. Depois de um tempo, ele respirou fundo e saiu do quarto. Fengir, você não acordou por um dia e meio, você me deixou preocupada. Disse Zhao Shi, que estava muito feliz ao ver seu filho bem. Mãe, eu estou bem. Talvez eu até tenha tido alguma sorte nesse desastre. Zhao Feng riu. No entanto, seu rosto logo mudou. Espera. Mãe, você disse que eu estive inconsciente por um dia e meio. Sim, desde o dia que você foi atingido por um raio, mas o alquimista disse que você estava apenas inconsciente. Zhao Shi enxugou os olhos e sentiu medo pelo que poderia ter acontecido. Quando falava, o estômago de Zhao Feng roncou de fome. Vem. Vou fazer alguma coisa para você comer. Zhao Shi foi até a cozinha e começou a preparar algo. Neste momento, Zhao Feng continuou usando seu olho esquerdo para observar tudo e sentiu que seu corpo também sofreu algumas mudanças. A mudança mais óbvia era a sua velocidade de reação. Quando eles estavam comendo, o olho de Zhao Feng travou em uma mosca. Seu olho esquerdo conseguia capturar a trajetória do voo que a mosca fazia, ele pôde até mesmo diferenciar o sexo e também enxergou as listras em suas asas. Um momento de silêncio. Ele inconscientemente balançou os quasi. N/T, quasi pauzinhos utilizado como talher, no Japão se chama ashi/ohashi. De repente, o zumbido parou. Ha ha ha. Zhao Feng olhou para a mosca morta pelo seu quasi e riu no fundo de seu coração. Isso foi bom. Foi realmente bom. Por causa de seu olho esquerdo, a velocidade e sensibilidade de Zhao Feng tinham ultrapassado de longe a de pessoas normais. Depois de comer, Zhao Feng sentiu-se cheio de energia e caminhou até o campo das artes marciais. Ele tinha a sensação que a mudança em seu olho esquerdo poderia mudar a sua vida. Seu olho esquerdo emitia uma pequena onda de calor e, depois disso, também emitiu um som peng-peng ao piscar seus olhos. Ele não sabia que, quando o misterioso globo ocular fundiu-se com ele, sua linhagem e corpo estavam mudando lentamente. Campo de artes marciais. Zhao Feng,
como sempre, estava pronto para começar a praticar a arte marcial de nível básica do punho. Ha ha ha! Zhao Feng, você finalmente veio, pensei que você estaria se escondendo como um covarde. Uma risada veio do outro lado do campo. Droga! Zhao Feng se amaldiçoou em seu coração e em seguida, olhou para o musculoso Zhao Kun, que vinha em passos largos enquanto caminhava até ele. Ele então se lembrou da batalha de um movimento com Zhao Kun. Com a risada de Zhao Kun, muitos discípulos da seita no campo de artes marciais se reuniram em torno deles. Parece que não pode ser evitado. Zhao Feng teve que engolir em seco e seguiu adiante. Zhao Feng, prepare-se. Um movimento. Eu preciso de um movimento para te derrotar. O corpo robusto de Zhao Kun parecia um tigre, se deslocando em direção de Zhao Feng assim que terminou de falar. Usando uma postura estranha, suas mãos e em seguida seu corpo se contrairão, como uma cobra venenosa na qual lançou uma sensação cruel e assustadora. Zhao Feng sentiu um arrepio, como se ele estivesse hipnotizado por uma cobra venenosa. Voa, é uma arte marcial de nível avançado. 13 alterações da víbora. Da multidão veio um grito animado de alguém que reconheceu o movimento de Zhao Kun. Artes marciais de nível avançado, como isso é possível? A maioria dos discípulos Rank 2 só podem ir para a biblioteca de artes marciais e obter artes marciais de nível intermediário. Como poderia Zhao Kun obter uma de nível avançado? Você pode não saber disso, mas o avô de Zhao Kun é um dos anciões da seita. Não é de se admirar que Zhao Kun tenha tanta confiança em ganhar com apenas um movimento, é porque ele aprendeu as 13 alterações da víbora. Os discípulos ao redor da área sentiram um frio na barriga, mesmo alguns daqueles cujo cultivo ultrapassa Zhao Kun lhe deram um olhar solene. É uma habilidade de artes marciais de nível avançado. Zhao Feng suspirou. Na seita Zhao, discípulos Rank 4 do caminho marcial só poderiam aprender artes marciais de nível baixo ou intermediário. Quanto a Zhao Feng, já que ele ainda não tinha alcançado o Rank 2 do caminho marcial ainda, ele não pode entrar na biblioteca de artes marciais da seita, então ele não poderia nem sequer aprender artes marciais de nível baixo. 13 alterações da víbora era uma habilidade de artes marciais de nível avançado, e o dano causado por ela era muito maior em comparação com artes marciais de níveis baixo e intermediário, para não mencionar as de nível básico. Neste momento, o movimento de mãos de Zhao Kun fez Zhao Feng sentir uma enorme pressão, como se, caso ele se mexesse a víbora o atacaria. Não é de se admirar que Zhao Kun tenha tanta confiança de me derrotar com um único movimento. O coração de Zhao Feng acelerou pois ele sabia que em circunstâncias normais, ele não receberia um golpe de uma habilidade de artes marciais de nível avançado. Além do mais, o cultivo de Zhao Kun era maior do que a seu próprio cultivo Rank 1. Peng! Peng! Sob pressão, Zhao Feng sentiu seu olho esquerdo vibrar e isto fez ele se sentir animado. Zhao Feng colocou toda a sua energia em seu olho esquerdo e mirou em Zhao Kun. Ninguém percebeu que neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng fracamente tinha um brilho esverdeado. Xox! Antes eu colocava um momento de silêncio, mas agora vocês já sabem que Xox é quando alguém fica quieto ou quando alguém pede para você ficar quieto, então deixarei assim tia Bru. Zhao Feng de repente entrou no modo supervisão. Em sua visão, o corpo de Zhao Kun foi ampliado, e cada mudança, incluindo a sua taxa de respiração, batimentos cardíacos, os músculos do corpo, veias,
todos eles foram vistos com seu olho esquerdo. Nota: esse olho é um dos sonhos de todo mundo, principalmente dos pervertidos. Erg. E, naquele momento, o mundo pareceu desacelerar por muitas vezes. No entanto, a velocidade do mundo não desacelerou. A mudança foi na própria velocidade de reação de Zhaofeng. Sob pressão, o coração de Zhaofeng sentiu-se extremamente tranquilo e calmo. Seu adversário, Zhao Kun, sentiu um calafrio e teve a sensação de que todos os seus segredos foram vistos. Terceira alteração da víbora. Zhao Kun tinha um rosto cheio de malícia quando usou seu ataque mais forte sem hesitação. Seu corpo era como uma cobra venenosa, e como um raio, possuía tanta velocidade quanto poder. Xox. Num piscar de olhos, 2 dedos de Zhao Kun estavam juntos, como os dentes de uma víbora venenosa que cortava o ar enquanto eles foram em direção a Zhaofeng. Que rápido! Pensaram muito dos discípulos da seita. Muitos jovens de rank 2 do caminho marcial nem sequer conseguiram ver como Zhao Kun havia feito o movimento. Assim que os dedos de Zhao Kun em forma de dentes estavam prestes a bater em Zhaofeng. Pá! De repente, um poderoso punho foi desferido, atingindo o braço de Zhao Kun fazendo-o cair. O que aconteceu? Zhao Kun sentiu sua mente estremecer enquanto seu corpo se enrijeceu devido ao choque, seu braço estava dormente. Seus dedos, que estavam a apenas meia polegada de distância do peito de Zhaofeng, não podia avançar nem mais 1 milímetro. Vosh! Zhao Kun repentinamente sentiu uma dor em seu abdômen, quando ele foi arremessado no chão com um grito. O que aconteceu? Todos os discípulos gritaram em choque. Um movimento, você perdeu.